Seguimos agora com o habitual comentário neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Seja bem-vindo, Cancela. Boa tarde. Nosso primeiro tema leva-nos até um Estado-membro. O Chipre vai ser resgatado, mas o acordo para o resgate à banca cipriota está a causar o caos no país desde sábado. Em causa estão as taxas sobre os depósitos bancários. Esta é uma discussão que foi adiada, aliás, para amanhã, mas antes de mais, trata-se esta medida de uma expropriação? Eu não diria isso, ou não poria isso nesses termos. Aquilo que neste momento parece estar em causa é que, ao contrário de outros resgates, e eu lembrava que este é o quinto resgate da União Europeia, a seguir a Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, e portanto nós temos aqui um país que tem contornos relativamente aos memorandos que são celebrados com a Troika, que são ligeiramente diferentes daquilo que é habitual. Incidem sobretudo em duas coisas. Primeiro, uma taxa um imposto sobre as empresas na ordem dos 12,5%, e, como disse muito bem, o imposto extraordinário sobre os depósitos. E a grande celeuma acerca dos depósitos é que aqueles depósitos até 100 mil euros seriam taxados com 6,7%. Já há quem fale em 3,75%. Sim, mas isso já é numa fase posterior. Aquilo que foi anunciado inicialmente no sábado, e para ser votado esta segunda-feira, e eu lembro que tem vindo a ser sucessivamente adiados, porque parece que a celeuma que se criou em torno desta questão tem vindo a adiar também a aprovação do próprio plano, e, portanto, mas como eu dizia, até 100 mil euros 6,7% e acima dos 100 mil euros 9,9%. Isto veio levantar uma celeuma acerca de uma situação que todos nós conhecemos. Há uma regra de ouro ao nível da União Europeia, que é a questão de estarem garantidos todos os depósitos até 100 mil euros. Foi assim, por exemplo, no BPN, foi assim mesmo no caso do BPP em Portugal, que os pequenos aforradores tiveram a possibilidade de ver garantidos esses depósitos. Aqui parece que se quebra pela primeira vez, e a União Europeia... Esta regra, que é uma regra quase intocável, e há um certo receio. Eu vi vários analistas de economia neste momento, e mesmo ao nível dos mercados financeiros, com muito receio de que esta regra, quebrada como está, possa de facto ter um efeito de contágio à própria União Europeia. Exato. Alguns diziam que o Chipre é um país pequeno demais para afetar o euro nesse sentido, mas o que é certo é que alguns investidores e algumas pessoas com depósitos avultados na União Europeia podem agora querer retirar esses valores para outro lado, ou deslocalizados, porque o Eurogrupo pode... Não, aqui a questão é esta. De facto, isto é uma decisão do Eurogrupo, é uma decisão dos ministros das Finanças. Alguns dizem, e de facto com alguma razão, por exemplo, estamos num momento político e económico da União Europeia, e sobretudo da zona euro, onde provavelmente seria importante as pessoas pararem para pensar sobre, por exemplo, as políticas de austeridade, as receitas que efetivamente, agora fala-se muito nisso, se a própria Troika não deveria repensar ela própria, se as suas próprias políticas, as suas próprias receitas estarão a dar resultado ou não. Portugal é um excelente exemplo, mas em vez disto, ver os sacrifícios, por exemplo, que os portugueses estão a fazer relativamente aos ajustamentos e os próprios resultados, as consequências destas políticas, em vez disto parece que a União Europeia disse assim, vamos arriscar agora noutra receita cujas consequências nós não sabemos. Quando se fala que o país pode ser pequeno demais, podemos concordar nisso, mas atenção, eu ouvi também um analista de política internacional... Mas pode ter este efeito de contágio? Eu ouvi um analista de política internacional que disse uma coisa que eu acho que reputo da maior importância, é que isto não é só um resgate financeiro. Nós estamos a falar neste momento de estratégia geopolítica da mais pura que há. É importante que se diga... Em relação à Rússia? Sim, em relação sobretudo à Rússia e à relação que o Chipre tem entre esta União Europeia e a própria dependência, por assim dizer, que tem da Rússia. E eu acabaria por concretizar neste sentido. Nós estamos a falar de um resgate de 10 mil milhões. O de Portugal, para as pessoas terem... mais pequeno. Para as pessoas terem um termo de comparação, Portugal eram 78 mil milhões. Mas aqui o que está em causa é que estamos a falar de um país que, por exemplo, em 2011 contraiu um empréstimo de 2.500 milhões à Rússia, a 4,5%,
E, portanto, esta terça-feira, julgo que amanhã, o próprio Ministro das Finanças de Chipre vai deslocar-se no sentido de renegociar isto para condições, sobretudo de maturidade do próprio empréstimo e também do próprio juro com a Rússia. E, mais importante que isso, é que cerca de um terço dos depósitos são estrangeiros em Chipre e desses quase 70 mil milhões, 20 mil milhões de euros são provenientes da Rússia. Aliás, o presidente russo já veio pronunciar-se a dizer que isto era uma medida incompetente e, portanto, nós não sabemos para já deste embrulho que aqui se está a fazer o que é que isto vai dar. Acresce que, inclusivamente, e vá-se lá saber porquê, mas parece que faz sentido, a própria Gazprom, que é um portentado em termos de gás natural, veio dizer, que tem origem na Rússia, veio dizer, nós resgatamos a Chipre, digam quanto é, nós pagamos. Portanto, e o preço seria, em contrapartida, Chipre permitir que, eventualmente, eles pudessem ter os direitos de exploração na zona económica exclusiva de próprio Chipre. Portanto, tudo isto faz pensar, ou deveria fazer pensar duas vezes, aquilo que pode vir a acontecer. Daí que estejam neste momento a decorrer negociações e, como a Delfina estava um bocadinho a dizer, e muito bem, fala-se que as taxas a aplicar nos próprios possam ser mais baixas. Possam ser mais baixas, nomeadamente fala-se em 3% até 100 mil euros e de cerca de 12,5% subindo para os superiores a 100 mil, para criar uma certa equidade. Mas há aqui um pormenor que importa para Portugal e para o resto da Europa e para a zona euro em concreto. É que, quebrada aquela regra que eu referi de não estarem garantidos 100 mil euros, os depósitos de 100 mil euros, poderá haver uma certa tentação, aliás, isto, segundo os especialistas, será uma espécie de falta de confiança no próprio sistema bancário, o que pode levar, aliás, em casos extremos... já reagiram também. Os mercados, eu iria dizer isso, em todo o mundo, todos os mercados financeiros estão em quebra. A reagir a esta medida, muito rapidamente, e para passarmos também para o nosso segundo tema, isto mostra algum desespero, mostra algum vale-tudo por parte do Eurogrupo e, nomeadamente, da União Europeia? Eu penso que aqui o que se pretendeu, e atendendo de facto à dimensão de Chipre, foi o seguinte: nós, em vez de cortar salários, em vez de cortar reformas, em vez de políticas de austeridade, vamos encontrar aqui uma fórmula que permita que efetivamente sejam os depositantes a pagar a crise. Ora, isto pode levar, como eu referi há bocadinho, a que outros países, aliás, há alguns especialistas que dizem isto, é quase a mesma coisa que dizer a todos os outros países que estão a negociar com a Troika, levantem os vossos depósitos dos bancos porque não há confiança no sistema bancário. E esta é que pode ser uma mensagem muito perigosa para a zona euro. Seguimos então com o nosso segundo tema. Rui Moreira vai apresentar esta semana, na quarta-feira, no Mercado Ferreira Borges, a sua candidatura oficial à autarquia do Porto, uma candidatura que pode reunir apoiantes de todos os lados. Olha, sobre esta questão, eu encará-la-ia do seguinte modo: eu julgo que isto é o terceiro problema para a candidatura de Luís Filipe Menezes. O primeiro está em equação, que é a lei de limitação de mandatos. O segundo, mais recente, foi a candidatura à Gaia, onde efetivamente o próprio Luís Filipe Menezes não pode dissociar-se da querela interna e, sobretudo, da divisão que Carlos Abreu Mourinho criou no interior do partido. E esta é a terceira questão, que me parece também consubstanciar uma resposta claríssima de Rui Moreira a um desafio que o próprio Luís Filipe Menezes fez no início de março, dizendo... Ou é ou não é? Não, dizendo textualmente: deixem-se de Rodriguinhos e venham a jogo e não queiram ganhar na secretaria com outros argumentos. Aliás, basicamente foram estas as palavras dele. Eu penso que Rui Moreira tinha posto 3 condições para poder avançar. Penso que elas que estão basicamente, se ele vai apresentar, estarão resolvidas. É que ele queria primeiro não se rever em nenhum dos candidatos que foram apresentados, e parece que efetivamente concluiu por isso. Ter vontade pessoal para avançar, que ele em determinada altura disse que iria também fazer uma reflexão, mesmo em família, e com não só os apoios, e uma terceira questão que tinha a ver com reunir todas as condições logísticas, nomeadamente o apoio financeiro, que não é de sumenos importância numa situação destas. Admito que efetivamente o avanço de Rui Moreira possa trazer, repare, isto no princípio, e quando Luís Filipe Menezes dizia que avançava em qualquer circunstância, e qualquer que fosse a circunstância para candidato,
parecia um passeio para Luís Filipe Menezes e neste momento com problemas uns atrás dos outros, de facto a candidatura, estas eleições autárquicas no Porto poderão, para já marcam pela diferença que vai ser a primeira candidatura independente, pelo menos de que há memória no Porto. A Rui Moreira tem apoios transversais, desde o CDS ao Partido Socialista. Eu lembrava o Lobo Xavier do CDS, Miguel Veiga do PSD, que é fundador, Daniel Bessa, ex-ministro do Partido Socialista. Bastantes consensos e a ver, vamos, e em princípio também o próprio CDS, que já disse que efetivamente veria com muito bons olhos, Paulo Portas, esta candidatura. Portanto, eu acho que isto vai ser... revelaram já a simpatia pela candidatura, a ver, vamos, como é que tudo vai correr. Até 2 a 8 dias. Obrigada pelos seus comentários, Cancela Moura.